como a gente pode... Como seria uma forma de ajudar? Sim, eu acredito que ninguém vai chegar agora a dar um estalo e eu vou tomar iniciativa, eu vou fazer do zero, eu vou criar uma Se tiver ONG. dinheiro, a gente cria. O problema é dinheiro? Eu creio que a primeira questão é dinheiro. Tá. Por quê? Infelizmente, são projetos muito caros. Já cheguei a desenhar uma vez um projeto num prédio para a gente ver tudo, mas assim, a gestão disso seria muito caro, porque a gente poderia fazer, por exemplo, um projeto bem bacana, onde tivesse centro comunitário, né, um centro-dia. Então, num espaço onde a gente pudesse colocar pessoas com demência, inclusive, e as pessoas terem a conscientização que não é para ter vergonha, e sim para a gente auxiliar para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Porque com a longevidade cada vez mais longeva, nós não vamos conseguir sair desse ciclo de doença crônico-degenerativa. Não tem por onde. Mas nós, como os filhos e netos, conseguimos ajudar nessa parte de conscientização dos nossos pais, dos nossos avós? Eu acho que a gente tem que falar. Porque muitas vezes o próprio filho em si, os filhos, eu vi muitos casos bem feios, por exemplo, de pacientes chegando no hospital com lesões imensas, altamente desnutridos e dizendo, ele está assim de um mês para cá. Não é. Então, acaba negligenciando muitos casos, né? E acaba tipo assim, ele é idoso mesmo, ou se não, existem vídeos na internet que mostra, por exemplo, você segregando o idoso para comer junto. Por quê? Ele já está desdentado, ele está com dente podre, ele derrama a comida. Então, esse tipo de ato que você faz, por exemplo, o seu filho está vendo. Se o seu filho está vendo, você acha que não vai replicar para você? Então, essa é a conscientização. E hoje em dia está tendo esse movimento do novo idoso, sim. Daquele idoso que é produtivo, daquele idoso que vai cada vez mais ter mais tempo de vida. Tanto que na mídia, agora, cabelo branco pode sim. Antigamente, os jornalistas, eu já ouvi casos de jornalista sendo demitida porque não queria pintar o cabelo. Hoje se pode usar óculos, antigamente não podia. Existe pessoas com mais idade fazendo marketing. Por quê? É um público que tem dinheiro para comprar. Lógico que tem as pessoas em dificuldade. É a questão da representatividade, assim. A gente não enxerga, né? Então a gente acha que não tem. É o silver market que está crescendo. Essa é a palavra, silver market. Entendi. Mas, por exemplo, a gente começou aqui o programa, né? E aí você até comentou assim, você tá precisando passar mais tempo com um psicólogo, porque é uma questão de você aceitar a decisão dos seus pais. E se os pais dos nossos ouvintes, os avós dos nossos ouvintes, não querer essa ajuda, não querer participar de um encontro, de um centro, né? Seja no Ioná, no Sondá, ou qualquer outro centro. E se por parte deles esse vai, digamos assim, orgulho, essa vontade de não querer parecer dependente? Eu acho que dependente não é a palavra. E eu acho que essa pessoa vai perder muito. Porque eu costumo dizer que ninguém é uma ilha. Uhum. Ninguém consegue viver só. Nós somos seres gregários. A gente precisa um dos outros. A gente precisa dessa interatividade. Então, não adianta dizer, eu sou feliz sozinha, eu e minha televisão, eu e meus programas coreanos. É mentira. Mas eu não posso chegar pra minha mãe e falar assim, é mentira. Eu não posso chegar pra minha avó e falar assim, é mentira, você precisa sair daqui dessa casa, vamos andar, vamos fazer alguma coisa. Não, aí é outra coisa. Ela decidiu que queria ir pra Coreia. Não tô querendo dizer assim, nos meus pais, por exemplo, né? Porque a gente já viu que é um pouco da exceção, que a grande maioria prefere ficar aqui no Brasil. Mas eu digo das pessoas que têm pais aqui no Brasil, né? E que os pais ficam em casa ou não socializam tanto. Como convencer eles a participar, né, dessas atividades das poucas coisas que a gente tem à disposição? Eu acho que a gente tem que fazer a base.
Eu costumo dizer para os alunos que tem gente que quer começar a construção da casa pelo telhado. Eu tenho que começar pela base. Qual é a base? Eu e você. Eu e você tem que ter a conscientização de que nós também vamos envelhecer e que se a gente não fizer esses programas darem certo e ser legal lá na frente, não vai vingar. E se eu tiver o preconceito de que lá é só para gente idosa, não vai funcionar também. E a nossa geração vai ter atividades talvez diferenciadas e nós somos privilegiados, por quê? Porque nós falamos a língua. Então, para nós vai ser diferente. Então, agora é o resquício da dificuldade que nós temos, principalmente por conta da língua. Vencendo isso, eu acho que nós vamos ter muitas coisas bacanas daqui para frente. Então, para ver se eu entendi assim, uma forma talvez, se supondo que meus pais estão aqui no Brasil, eles não querem ir para os encontros que tem durante a semana nas igrejas, porque eles acham que é uma infantilização do idoso, eles acham que não, eu não preciso. Uma forma talvez de quebrar um pouco essas barreiras é eu indo participar desses encontros como um voluntário, por exemplo. Perfeito. Perfeito, porque a partir do momento que eu só digo, é a mesma coisa eu dizer, sei lá, não fuma ou não beba para o seu filho, só que você bebe e você fuma. Qual moral você tem? Entendi. Então você ir lá em loco, você conhecer o trabalho também. Quantos voluntários vão lá nesses locais para ajudar? O João, por exemplo, é um cara bacana que ele cozinha, fez o livro sobre Hanshik, né? Uhum. Então, ele é um cara muito dedicado. Ele faz comida para os idosos, tudo. Eu já cheguei lá no Chagam Yesu, no Pequeno Jesus, eu nunca lavei tanta louça. Foi louça pra caramba que eu lavei, mas tá bom. Então, era muito bacana. Então, essa coisa do voluntariado na Coreia é muito importante, significativo. Só que a gente tem que começar a entender que voluntariado não é tipo assim, eu vou lá fazer para eles. É o contrário, você sabia? A gente recebe muito mais do que a gente dá. Tá. Então, esse conceito de voluntariado, eu acho que tem que ter. Não é a questão só de trabalhar. Trabalhar é legal, mas a gente tem que dar um significado melhor, principalmente dar uma melhor qualidade de vida para esses nossos idosos heróis. Eu não tenho outro nome para eles. Entendi. Então, e aí, óbvio, assim, se o meu filho, se o meu neto tá indo lá toda semana ou a cada 15 dias indo lá cozinhar pros meus amigos, não tem por que eu não ir, né? É como se eu no pensamento do idoso, né? Seria talvez a melhor forma, né? Mais do que palavras, tentar convencer na conversa. E outra coisa, na conversa pode não ter, mas eu vi muitos modelos lá na Coreia onde no mesmo terreno existe um prézinho, por exemplo, que a gente chama de escola, agora nem sei mais como chama. Da primeira infância. Dos prézinhos lá, e ter um centro dia no mesmo terreno. Então, essas crianças treinavam, por exemplo, dança, etc., para poder ter essa intergeracionalidade. Idoso gosta muito dessa intergeracionalidade. Existem, inclusive, no Japão, tem uma foca, esqueci o nome da foca, acho que é Paru, se eu não me engano, onde ela é quentinha, peludinha, para o idoso ter a sensação de ter alguém abraçando ele. De pelúcia. De pelúcia. Tá. Então, essa interação, esse toque também, muitos idosos estão institucionalizados, não têm. Então, isso é importante. Por que a gente não pode envolver as crianças, inclusive? Para dizer, olha, vovô, né? A gente precisa respeitar. Vovô, você tem que entender que ele tem um probleminha de Parkinson, por exemplo, que ele chacoalha a mão e ele derruba a comida. Mas não faz mal, depois a gente limpa. Então, essa conscientização.